Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu estarei falando pra vocês sobre a minha organização de 2026, porque eu vou fazer de um jeito diferente do que eu fiz em outros anos. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de papel e caneta, eu sempre fui uma pessoa muito do físico, sabe? Muito do físico, literalmente. Eu sempre quis ter muitos cadernos, muitas canetas, muitos tipos de canetas diferentes, muitas cores de canetas diferentes. Eu sou muito virada no papel, tipo de papel, eu sou muito específica com o tipo de papelaria que eu gosto, entendeu? E isso me prejudica em vários pontos, porque é difícil encontrar algo que eu gosto e que eu acho que vale o preço que custa, entendeu? Então, em quesito de planners, eu sempre sou muito cri-cri e acaba que eu acabo não comprando nenhum e aí eu não tenho onde me organizar e eu fico dependendo dessas coisinhas assim, ó, tipo bloquinhos de notas pra anotar, tipo, to-do lists, e não tenho um planner pra, tipo, realmente me planejar na minha vida. Esse ano eu resolvi mudar isso. Eu tenho um iPad, um iPad Air M2, é um iPad Air M2 azul, daquele tom de azul bonito, e eu tenho a Apple Pencil. Então, o que eu decidi fazer foi criar um planner digital, mas que parecesse ser real. E aí eu vi várias pessoas vendendo, principalmente gringas, e eu achei maravilhosos, mas eu achei meio que eu não tô no momento de fazer esse gasto agora, então, principalmente porque é em dólar, então eu resolvi criar o meu, e aí assim eu poderia escolher as cores exatamente como eu queria, e o design, e o layout, e as especificidades exatamente como eu queria. Então não é um planner exatamente, não é um planner pronto, ele é um bullet journal, ele é um journal que eu vou usar tanto para planejamento do meu ano, quanto para journaling mesmo, para escrever minha vida, para anotar memórias, colocar fotos, esse tipo de coisa. Então eu tô bem empolgada para fazer isso, porque eu acho que vai ser divertido, eu acho que vai ser bem personalizado, eu posso criar e descriar e mudar coisas porque foi o que fiz, então eu posso criar outros se eu quiser e isso ver se aqui parar de funcionar pra mim. Mas eu queria mostrar hoje pra vocês como é que eu fiz, eu queria mostrar como ficou o resultado, na verdade, porque como eu já fiz, né? Então se vocês quiserem um tutorial de como fazer, daí eu vejo um jeito de fazer isso, mas... Ou então se vocês quiserem comprar algo assim, me avisem aqui, porque eu só fiz porque eu acho divertido de fazer, eu fiz em tipo um dia, porque eu tava empolgada, eu tava na pira, e aí quando eu entro numa obsessão, eu preciso fazê-la. Então, eu resolvi me mostrar pra vocês vão ver aí agora a gravação da minha tela, e vou mostrar como ficou o meu planner de 2026. Vamos lá! Vamos começar, deixa eu puxar aqui o iPad pra cá, pra poder eu ver e vocês verem também. Certo, essa é a página inicial do planner, ele é verde, como vocês podem ver, eu fiz uma fitinha também, ele parece bem um caderno, certo? Parece um caderno normal. Aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que tem os meses, então aqui são as tabs para vocês poderem acessar os meses rapidamente, né, digamos assim. E do outro lado tem tabs vazias, como vocês podem ver, que são tabs que vocês podem colocar, eu tô dizendo, mas que eu posso colocar no caso, porque esse é meu planner, que eu posso colocar aqui qualquer coisa personalizada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma aba de livros, de leituras do ano, eu posso escrever livros, colocar aqui, tipo, o título, né, em cima, e vai, quando eu clicar, vai me levar pra lá. Vamos lá, eu vou passar a página. Primeira coisa que temos é a primeira página do journal, né? Então aqui tem This Journal Belongs to Mariana Alves Manosso, porque eu fiz ele em inglês. Eu gosto de escrever em inglês e de praticar o meu inglês assim, tipo, escrevendo em inglês, me planejando em inglês. Então esse caderno inteiro foi feito em inglês para poder eu praticar isso também. E como vocês podem ver, tem a contracapa aqui que eu fiz amarelinha. Como vocês podem ver que tudo tem textura, tá vendo? Então a capa... ela tem textura de linho, eu resolvi fazer ela com textura de linho porque eu achei que ficaria bonito. E o papel tem uma textura também amarela ali, e o envelope tem uma textura, o papel aqui tem outra textura, o fundo tem outra textura, então é tudo com texturas variadas. E sim, esse aqui é só uma página pra ter o nome, né, meu nome no caso, porque eu acho legal, eu sempre no começo de todos os meus cadernos eu coloco meu nome, mas tem uma coisa secreta aqui, que é esse envelope, ele não tá aqui só pra bonito, todo fim de ano eu gosto de fazer uma carta pro meu ano seguinte. Então, por exemplo, ano passado eu escrevi uma carta intitulada 1 de 2026, e aí eu
li essa carta no começo desse ano, e é tipo uma carta pra saber, pra colocar meus objetivos, digamos assim, colocar como eu quero estar no ano que vem, no começo do ano que vem, digamos assim. Então eu sempre faço isso e eu resolvi fazer isso digitalmente esse ano também. E aí, quando eu clico nesse envelope, ele me leva para a página da minha carta. Eu fiz uma página específica para essa carta, sem nenhuma distração, então a única coisa que tem aqui é o papel da carta. Eu já escrevi aqui em cima, como vocês podem ver, 1 de janeiro de 2027, porque vai ser para essa data que eu vou escrever a carta. Aí aqui o fundo é diferente, eu fiz um fundo roxo para poder ficar divertido e diferente. Não tem tabs dos lados, como vocês podem ver. Eu só coloquei um botãozinho de abelhinha aqui embaixo, e esse botãozinho, se eu clico, me leva de volta para aquela página. Então eu achei isso bem legal, achei um jeito de fazer essa carta digitalmente, é como se eu tivesse aberto esse envelope, entendeu? Então é bem legal. Continuando, então a gente tá aqui na primeira página, certo? Quando eu passo aqui, eu começo o caderno. Então as páginas do caderno são todas assim, são brancas, ou melhor, meio beges, assim, não dá, parece branco porque é bem claro. Elas têm textura, então tem uma texturinha, e é isso, é um spread de um caderno aberto, digamos assim. Essa página é a página 1 de janeiro, então eu clico aqui em janeiro e vai para essa página. Todas as páginas são assim, então se eu clico em março, vai para essa página, se eu clico em abril, vai para a página de abril, e todas elas são iguais, porque eu ainda não comecei a planejar. Mas, por exemplo, se eu vim aqui em janeiro, e aí eu começo a escrever, eu tenho que vir aqui em desligar o apenas leitura e ligar a escrita, né? Então, se eu venho aqui e escrevo janeiro, digamos assim, certo? Escrevo janeiro. Agora, quando eu mudo de página, ó, eu fui para março, voltei para janeiro, tá lá o que eu escrevi em janeiro, entendeu? Então, ele tá marcado para voltar para essa página que eu escrevi de janeiro, como se eu estivesse abrindo o caderno naquele mês que eu planejei. Então, eu acho isso bem legal. Eu também fiz, por exemplo, eu coloco em janeiro, ele abre a primeira página de janeiro. A segunda página depois dessa é uma página sem hiperlink, então ele não vai abrir naquela página. E essa página sem hiperlink é para eu poder duplicar e estar sempre duplicando e, tipo, ter páginas infinitas em todos os meses se eu quiser. Então, cada mês tem 2 páginas para ele. A página que, quando eu clicar no botão, vai para aquela página, que é a primeira página do mês, e a segunda página, que é uma página livre, digamos assim, para eu poder ir duplicando e adicionando coisas ao mês, digamos assim, certo? E isso também acontece com as outras tabs, as tabs aqui do lado, que são para coisas personalizadas, que nem eu falei para vocês. Eles também têm 2 páginas para eu poder ir duplicando as outras e assim criando mais páginas. Então é basicamente esse o layout. Outra coisa que eu adicionei aqui foi nessa tirinha, né, no elástico aqui do lado, tanto em cima quanto embaixo, se você clicar, vai para a primeira página do caderno, de novo, é como se você estivesse fechando o caderno, por isso que eu coloquei no elástico. Então tudo tem um motivozinho que faz sentido na minha cabeça. E outra coisa que acontece é que quando clica na fitinha, vai para uma página em branco igual as outras, mas nessa página eu vou fazer os adesivos do caderno. Então é uma página para basicamente eu colocar, por exemplo, os adesivos das pautas, né? Então, por exemplo, se eu quiser uma pauta pontilhada, uma pauta de linhas, uma pauta quadriculada, eu vou colocar vários layouts assim de pautas para eu poder só copiar e colar em qualquer página que eu quiser. Também vou colocar adesivos que eu fizer, que eu queira usar no meu planner. Vou colocar várias coisas assim para ter em rápido acesso aqui e eu poder só abrir e copiar e colar, certo? Então, é assim que se acessa. Esse é o meu planejamento de 2026. Eu tô bem empolgada pra começar a planejar. Esse ano tá tudo um pouco mais lento, porque eu tenho um bebê de 3 meses, então hoje já é dia 2 e eu ainda não comecei a planejar nada, e nem a escrever nada no meu journal, mas eu achei bem legal criar isso, tipo, foi muito divertido e esse é o grande propósito de qualquer coisa que eu faço, honestamente. Tipo, gosto de fazer isso, vai ser divertido, então vamos fazer. Eu adorei os detalhes que eu consegui adicionar, eu acho que ficou bem até realista, porque eu fiz tudo isso num aplicativo de desenho, então eu fiz tudo isso adicionando texturas e sombras e luzes e etc. Eram tudo formas sem formato antes, sem dimensão, e aí ficou assim. Eu posso até colocar um time-lapse de uma parte do caderno como eu fiz, porque foi bem divertido de fazer, e eu acho que é quase mágico como a gente consegue criar coisas realistas através de texturas e sombras e luz. Acho isso sempre muito divertido. Então é isso. Esse é o meu plano de planejamento para o ano de 2026.
Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo. Talvez eu faça mais conteúdo sobre planejamento aqui digital, se vocês acharem legal, se eu tiver vontade de fazer também. Talvez eu faça, tipo, vídeos mostrando como eu faço cada mês, por exemplo, janeiro, como é que eu vou fazer a página inicial de janeiro, como é que eu vou fazer as coisas semanais de janeiro, tipo, como é que eu vou me planejar realmente dentro desse caderno, certo? Porque por enquanto ele é só um template vazio, né, eu tenho que colocar coisas nele, então... Mas é isso, eu tô bem empolgada e contente com o que eu fiz e pra me planejar dessa forma diferente, que eu acho que vai ser muito, muito, muito divertido e diferente, né? Eu quero testar pra ver se eu gosto, pra ver se eu me adapto. E se eu não me adaptar, tudo bem também, mas no fim eu fiz porque é divertido e porque eu sempre vi pessoas fazendo e eu achava muito legal. E também porque, como eu falei no começo do vídeo, eu adoro papelaria, eu adoro ter vários tipos de caneta, vários tipos de papel, coisas coloridas, adesivos. E fisicamente ter isso é difícil, né? Tipo, você tem que sair comprando coisas, acaba um adesivo, você tem que comprar outro, sabe? Ou então você tem que ter milhões de canetas e lápis e tintas diferentes pra você poder ter todas as opções que você quer, ou então comprar 1000 cadernos diferentes pra ter todos os tipos de papel. E quando é digital, você pode simplesmente vir aqui escolher uma cor diferente de caneta, um tipo diferente de caneta, criar um adesivo, duplicar um adesivo e você tem infinitos daquelas coisas que você gosta tanto. Então, isso é algo também muito mágico que o digital te permite e que o físico não. Então, tô bem empolgada para esse tipo de planejamento e de journaling também, porque como eu disse, eu também vou usar para guardar memórias e tudo mais, coisas que eu queira colar fotos e fazer spreads bonitinhos. E é isso aí. Tô empolgada pra fazer. Talvez depois eu mostre pra vocês como vai ficando. Faça vídeos de atualizações assim durante o ano. Mas queria mostrar como ficou, como vai ser meu planejamento de 2026. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que vai vir cada vez mais vídeos aqui sobre minha vida, sobre meus pensamentos, sobre tudo que me der na telha pra fazer, honestamente, porque eu tô empolgada pra compartilhar coisas que eu gosto. Então se você gostou desse vídeo ou de qualquer outro do canal, se inscreve aqui que vai vir muito mais. Se você quer me seguir em qualquer outra das minhas redes sociais, elas estão na descrição. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero te ver no próximo. Tchau!